Olá a todos, eu sou o Dr. Mário Abreu e hoje nós vamos falar sobre hérnia umbilical. Você sabia que pode estar em risco e nem sabe? Isso não é papo de médico alarmista, é a pura verdade. Nós vamos juntos descobrir mais sobre essa condição que pode afetar qualquer um de nós, a hérnia umbilical. Para começar, nós vamos entender o que é uma hérnia umbilical. Em termos leigos, é como se o abdômen fosse uma bolsa bem fechada, mas que de repente apresenta um orifício. Por este orifício de abertura, nós temos a protrusão do conteúdo intestinal ou da gordura pré-peritoneal. Nós médicos usamos a palavra hérnia para descrever quando uma parte do corpo empurra ou sai por um ponto fraco na parede muscular ou tecido que o contém, no caso, a aponeurose. No caso da hérnia umbilical, essa bolsa é o abdômen e o buraco, o orifício, é a fraqueza na região do umbigo. É assim que uma hérnia umbilical funciona. Agora, você pode estar pensando, mas Dr. Mário, isso parece assustador, e você tem razão. É um pouco assustador, mas não se preocupe que nós estamos aqui para entender e aprender a lidar com isso e mostrar para você que não é tão problemática assim a resolução deste problema. Onde ocorre? Bem, agora que nós entendemos o que é uma hérnia umbilical, nós vamos falar sobre como ela ocorre. Como o nome sugere, a hérnia umbilical ocorre ao redor do umbigo. Aquele mesmo umbigo que todos nós temos no meio do abdômen. Parece um local estranho para uma hérnia, mas não é. Mas é exatamente ali que ela acontece. Para entender melhor, quando nós nascemos, o cordão umbilical é cortado e o umbigo é formado. Muitas vezes esse orifício umbilical ele é maior ou menor. Quando ele é acima de 2 centímetros ou um pouco menor do que 2 centímetros, em geral, já é o bastante para haver a presença de uma hérnia umbilical. Mas por vezes essa área não fecha completamente ou se enfraquece, criando um ponto vulnerável, principalmente depois de uma certa idade. Assim, quando a pressão intraabdominal aumenta, a pressão dentro do abdômen aumenta, por exemplo, quando nós tossimos, espirramos ou levantamos peso, ou até mesmo durante a gravidez, pode haver uma saída deste conteúdo, do conteúdo abdominal, por este ponto enfraquecido, ou seja, o umbigo. E essa protrusão é a nossa hérnia umbilical. É como se parte do conteúdo do seu abdômen saísse para fora, criando um abaulamento ou um inchaço, um pequeno tumor, uma pequena tumoração na região do umbigo. Agora você deve estar se perguntando, mas Dr. Mário, isso dói? A resposta é, pode doer sim, mas nem sempre. Vamos falar mais sobre os sintomas mais adiante. Quem é mais suscetível? Agora que já sabemos o que é uma hérnia umbilical e onde ela ocorre, vamos falar sobre quem é mais suscetível a ter essa condição. A resposta pode surpreender. A hérnia umbilical não discrimina. Ela pode ocorrer em qualquer um, independente de idade ou sexo. Desde um bebê recém-nascido até um idoso, todos podem ser afetados. Existem alguns fatores que podem aumentar a probabilidade de desenvolver uma hérnia umbilical. Por exemplo, ela é mais comum em bebês, especialmente aqueles que nasceram prematuros, ou em mulheres que tiveram vários filhos ou gravidez múltipla. Também pode ocorrer em pessoas com excesso de peso ou com doenças que aumentam a pressão dentro do abdômen, como a cirrose, devido à ascite e aumento da pressão intraabdominal. Lembre-se, ninguém está livre desta condição. Por isso é importante conhecer os sinais e sintomas, que é o que vamos discutir a seguir. Quais os sinais e sintomas da hérnia umbilical? Chegamos a este ponto crucial. Como saber se você tem uma hérnia umbilical? Bem, isso pode ser um pouco complicado porque nem sempre os sintomas são óbvios ou a hérnia é óbvia. A hérnia umbilical, o sintoma mais comum é um inchaço ou abaulamento na região do umbigo. Agora você deve estar pensando, mas Dr. Mário, isso é fácil de perceber? E você está absolutamente certo. Aqui está o truque. Este abaulamento pode aparecer e desaparecer. O abaulamento nessa região, o inchaço, pode ficar mais evidente quando você tosse, espirra, chora ou faz esforço e pode desaparecer quando você está relaxado ou deitado. Então, é preciso ficar atento. Além disso, você pode sentir dor ou desconforto na área do umbigo, especialmente ao fazer esforço. Como é diagnosticada? Agora você pode estar se perguntando, como um médico pode confirmar se eu tenho ou não uma hérnia umbilical? É uma excelente pergunta. Nós médicos, no caso da hérnia umbilical, a primeira pista é o inchaço ou abaulamento do umbigo, que mencionamos antes. Normalmente, fazemos um exame físico para sentir a área e verificar se há alguma protuberância. Mas às vezes, precisamos de uma ajuda extra, especialmente quando a
hérnia é pequena e não quer se mostrar. É aí que entram os exames de imagem, como a ultrassonografia. Claro que associado também ao exame físico bem realizado. Além da ultrassonografia, você pode realizar a tomografia computadorizada quando a ultrassonografia não for efetiva na evidenciação do diagnóstico. Eles nos permitem ver através da pele, da parede abdominal e dos músculos para encontrar a hérnia escondida. O que causa uma hérnia umbilical? Quando nascemos, o cordão umbilical é cortado e o umbigo é formado. Normalmente, essa área deve se fechar completamente, mas às vezes ela não fecha ou se enfraquece com o tempo, criando esse ponto de enfraquecimento na aponeurose do abdômen. É como se a porta ficasse entreaberta e quando a pressão aumentar dentro do abdômen, ela se abre, permite que parte do intestino ou parte da gordura pré-peritoneal, o tecido adiposo que fica à frente do peritônio, saia e cause a hérnia. Outras vezes é a pressão de dentro para fora que empurra a porta. Atividades que aumentam a pressão abdominal, como levantar objetos pesados, tossir, espirrar, constipação ou mesmo até a gravidez, podem provocar a formação de uma hérnia umbilical. Todas essas forças, todas essas atitudes, todas essas condições acabam forçando, empurrando a porta entreaberta, até ela se abrir completamente. Agora, nem todo mundo que tem esses fatores de risco vai desenvolver uma hérnia umbilical, assim como nem todo mundo pode ter, mas o risco é maior. O tratamento. Na maioria das vezes, a hérnia umbilical pode ser completamente curada. O tratamento depende de vários fatores, como o tamanho da hérnia, a presença de sintomas e a idade do paciente. Em geral, a presença de hérnia umbilical é igual à cirurgia, porque um dia pode haver complicação. As complicações são encarceramento ou estrangulamento. É como escolher o melhor caminho para chegar ao seu destino. Às vezes é preciso pegar a estrada mais longa, outras vezes a mais curta é a melhor. No caso dos bebês com hérnia umbilical, muitas vezes a hérnia se fecha por si só antes do primeiro ou segundo aniversário. Nesses casos, o médico pode optar por esperar e ver se a hérnia se fecha sozinha. Mas se a hérnia não se fechar, se causar sintomas ou se ocorrer em um adulto, a cirurgia pode ser necessária. Agora nós vamos falar sobre a cirurgia. Quando estaria indicada a cirurgia? Eu sei que a palavra cirurgia, ela é assustadora, mas não se preocupe. A cirurgia para a hérnia umbilical é geralmente simples e segura e também tem um motivo estético. É como se fosse uma operação de resgate, onde o médico entra, coloca tudo de volta para o seu local e fecha a porta. Normalmente o procedimento é realizado sob anestesia geral, então você não sentirá nada durante a cirurgia. O médico faz um pequeno corte no umbigo, empurra o conteúdo da hérnia de volta para o abdômen e em seguida reforça a parede abdominal com pontos ou utilizando uma malha especial para evitar que a hérnia ocorra novamente. É bom lembrar que não só a anestesia geral pode ser utilizada. Há casos em que é possível até com a própria anestesia local ou raquianestesia. Então, após essa situação, é como colocar um cadeado extra na parede abdominal, fechando esta porta. Depois da cirurgia, a maioria das pessoas pode voltar para casa no mesmo dia e retomar suas atividades normais em algumas semanas. Então, não se assuste se o seu médico sugerir uma cirurgia. É apenas uma maneira de garantir que a hérnia umbilical não volte a incomodá-lo. A recuperação é tranquila, na maior parte dos casos. Depois da cirurgia, vem a recuperação e eu sei que você deve estar se perguntando mais uma vez: Dr. Mário, o que eu posso esperar depois da cirurgia? Bem, a boa notícia é que a recuperação da cirurgia de hérnia umbilical geralmente é rápida e sem complicações. Logo após a cirurgia, você pode sentir algum desconforto ou dor na região do umbigo, mas isso normalmente melhora em alguns dias com medicamentos para a dor. Também pode haver algum inchaço ou hematomas, mas isso é normal e vai melhorar com o tempo. O importante é seguir as recomendações do seu médico, evitar esforços físicos, fazer uma boa alimentação, melhorar as dificuldades de ritmo intestinal, evitar esforços físicos pesados principalmente, seguir uma dieta balanceada para que seu corpo possa se recuperar completamente. Prevenção. Como você deve prevenir? Como você prevenir as complicações de uma hérnia umbilical? Tudo isso é muito interessante. Mas existe alguma maneira de prevenir a hérnia umbilical? Infelizmente, nem sempre é possível. No entanto,
Existem algumas coisas que você pode fazer para reduzir o risco. Para prevenir a hernia umbilical, você pode tentar manter um peso saudável, evitar levantar objetos pesados ou fazer esforço excessivo e tratar a constipação, que pode aumentar a pressão abdominal. Lembre-se, estas são apenas sugestões e não garantem que você nunca terá uma hernia umbilical, mas podem ajudar a reduzir o risco não só da ocorrência da hérnia, como das suas complicações, como o encarceramento ou estrangulamento da hérnia. Ambas as condições passíveis de tratamento cirúrgico de urgência. Como conclusão, nós chegamos ao fim dessa nossa jornada sobre hérnia umbilical e eu espero que tenha sido uma viagem informativa e oriente quem precisa. Lembre-se que a hérnia umbilical é uma condição comum e na maioria dos casos pode ser tratada com sucesso. O importante é estar ciente dos sinais e sintomas e procurar atendimento médico se você suspeitar que existe uma hérnia umbilical, que tem uma hérnia umbilical ou vem apresentando sintomas de dor nessa região. Como sempre, conhecimento é poder. Continue aprendendo, continue perguntando e continue cuidando de sua saúde. E não se esqueça que estou aqui para responder as suas perguntas e ajudar você a entender melhor a medicina. Então, até a próxima. Não esqueça de dar um like e não esqueça de se inscrever no nosso canal para nos ajudar, complementando com essas informações as situações em que você necessite de melhor orientação. Muito obrigado e até a próxima.